Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. De uma coisa que quase não acontece no nosso dia a dia, amém, amados? Nós vamos falar de um cárcere chamado ira, nós vamos falar de um cárcere chamado raiva, uma coisinha que às vezes acaba assolando a gente, uma coisinha que às vezes acaba atormentando a gente, tirando a gente da paz, tirando a gente do princípio da palavra, e muitas vezes esse sentimento nos rouba o fruto do Espírito, porque a mansidão é um fruto do Espírito, a longanimidade é um fruto do Espírito. E muitas vezes as situações que nós somos acometidos nos fazem deixar, abandonar. E o Paulo, escrevendo a uma das cartas às igrejas, diz: não extingais o Espírito Santo. Depois ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então significa que todas as vezes que eu e você deixamos de agir, deixamos de praticar o fruto do Espírito que está em nós, nós estamos desprezando, estamos entristecendo o Espírito Santo, que pousa e repousa em mim. Nós temos um privilégio hoje. No passado o Espírito Santo ele vinha com poder sobre os homens. Hoje o Espírito Santo está dentro de mim, é em mim e em você. Nós temos esse privilégio. Nós temos o privilégio de ter revelações da palavra de Deus. Nós temos o privilégio de ouvir atentamente as instruções do Senhor. No passado não era assim. Hoje, quando os anjos ouvem eu e você dando um glória a Deus, um aleluia, pela revelação da palavra que recebemos, eles ficam enciumados porque eles não têm o Espírito Santo de Deus como eu e você temos. É um privilégio. E eu gosto de falar do Espírito Santo porque ele é meu companheiro, meu ajudador diário. E quando nós falamos dele, eu sempre falo disso porque é a forma mais simples que nós temos de entender. A Bíblia diz que ele, o Espírito Santo, intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Fala isso comigo: gemidos inexprimíveis. O que é inexprimível? Sem condições de ser expressa. Não dá para se expressar. Então, quando você, estamos passando por situações que nós não sabemos como agir, o Espírito Santo age por mim e por você, diante do Pai, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele suplica, mesmo quando a gente faz aquelas besteiras. Sabe quando a gente faz aquelas bobagens? Fala pro teu irmão: bobagem. Tipo assim, falar aquelas coisinhas que você sabe que você não devia falar, pensar aquelas coisinhas que você sabe que você não devia pensar, mesmo naquelas. O Espírito Santo suplica pro Pai: Pai, perdoa eles porque eles são fracos, perdoa eles porque eles estão suscetíveis aos erros, perdoa eles. E o Pai vem e sanciona o poder sobre nós, libera a palavra sobre nós e nos dá o poder. Amém? Mas voltando aqui, nós precisamos falar hoje sobre ira, precisamos falar sobre raiva. Em alguns lugares na Bíblia não aparece raiva, aparece cólera. Então, eu queria explicar para você o significado de cólera. Cólera é uma irritação forte. Já ficou muito irritado? Conhece gente irritada? Não precisa olhar para a esquerda nem para a direita. Só responde para mim: você conhece gente irritada? Sim ou não? É terrível, né, irmão? Gente irritada é terrível. É raiva, é privação, de raciocínio lógico. Então, quando a gente fica muito raivoso, a gente fica muito irado, a gente perde o raciocínio. Você já ficou muito bravo alguma vez e você depois esqueceu o que estava fazendo? Ou quando não, você ficou muito bravo, falou coisa que não devia, agiu de forma que não devia, e quando o fervor passou, você falou: mas por que eu fiz isso? Então, quando a ira, a raiva vem, ela tira todo o raciocínio lógico que nós temos que realizar. Compreende isso ou não? E daí, apóstolo? Isso é uma luta, porque isso é uma guerra carnal. Isso é uma luta que nós vamos travar todos os dias. Ai, apóstolo, eu queria ser que nem você, calmo assim, mora lá em casa. Um dia desses uma irmã falou para a profetisa: ai, profetisa, como eu queria ter um marido igual o seu, sábio, conhecedor da palavra, manso, calma. Ela falou: mora lá, irmã, mora lá na Cesário Caramano, para você ver. Pergunta para os meus filhos.
Então, na verdade, todos nós temos momentos de raiva, de ira, todos nós ficamos bravos, todos nós temos dor, todos nós temos limitações, todos nós temos decepções, mas o problema é como você lida com isso. O problema não é você ter, o problema é como você lida com isso. Então a ira, a raiva é algo que você vai lutar diariamente, porque é carne. E eu já ensinei isso aqui muitas vezes. A carne te puxa para baixo e o espírito te leva para cima. Então o que mais governa você é aquilo que você mais alimenta. E aquilo que você mais alimenta, aquilo que mais te dá governo. Então se você alimenta o espírito está sempre te levando para as coisas do céu. Se você alimenta a sua carne sempre está te puxando para as coisas da terra. Então as coisinhas da terra aprisionam você. Conta para o teu irmão, as coisinhas da terra te aprisionam. E olha, irmão, não é fácil lidar com gente presa na terra, porque ela não consegue compreender as coisas do céu. Ela não consegue compreender as revelações do céu. Quem na verdade não consegue conhecer as revelações do céu? Quem ainda continuam presos nas verdades da carne. Quantos comigo? Diz mais lá, sentimento agonizante, da qual o indivíduo passa a ser dominado. Tem gente que ela não fica brava no momento, ela vive brava. Ela acorda brava, passa toda a parte da manhã brava, inicia a tarde brava, e isso se torna uma agonia dentro dela. Torna a pessoa sem sabor, torna a pessoa sem amigos. Ninguém quer se aproximar dela, porque tudo que ela vai falar, ela está tão presa nesse sentimento agonizante, que tudo que ela fala é um coice. Eu não podia ter falado coice, está transmitindo ao vivo. Mas tudo que ela vai falar é uma patada, é uma palavra pesada, dura. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por quê? Porque é um sentimento mal resolvido. Repete isso comigo, sentimento mal resolvido. Esse é um problema sério. A gente é frustrado, decepcionado, atacado, atingido. Nós sofremos decepções em áreas da nossa vida. A tendência natural do nosso corpo, da nossa vida, é levantar mecanismos de defesa e não dar mais oportunidade. E quem um dia foi ferido, a única tendência que ele tem é atacar. Qual a melhor defesa? Ataque. Então as pessoas, por causa de uma situação, ela desperta um sentimento nela e ela acaba se tornando então dentro desse cativeiro agonizante. A ira é um estado emocional caracterizado pelo acúmulo de irritação tal que leva o indivíduo a um descontrole emocional sem precedentes. Isso pode levá-lo a ações comprometedoras. Eu já falei disso aqui algumas vezes. Você assistiu um noticiário? Esses noticiários que passam na televisão, que mela sangue, só fala notícia de morte. Mas aí vem entrevistar o bandido. Por que você fez isso? Não sei. Eu não queria ter feito isso. Nosso adversário trabalha tentando produzir possessão em nós. E começa com um ambiente de irritação. E se você alimenta aquilo, você dá a legalidade para que Satanás use você. Depois dele usar você, ele sai. Ele abandona a pessoa e expõe a pessoa ao ridículo. Então ela fez coisas que comprometeu a vida dela sem que de fato ela sabia. Existem pessoas que ficam tão iradas, elas ficam tão raivadas, que elas acabam agredindo as pessoas, batem nas pessoas. Depois que elas fazem isso, mas o que eu fiz? Isso acontece sabe onde? Em matrimônio às vezes. Uma discussão de matrimônio, há uma briga, há uma agressão no casal, por causa desse sentimento. E isso na verdade abre uma brecha, uma lacuna, para que o nosso adversário entre e trabalhe ali. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E o que a Bíblia fala disso? A Bíblia fala em Tiago 1, conhecidíssimo esse texto, Tiago capítulo 1, verso 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Aí eu coloquei em vermelho um pouquinho maior, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, você pode ficar bravo. Fala isso para o teu irmão, você pode ficar bravo. Fala assim, você pode ter raiva. Fala, você pode ter raiva. Isso, só que você não pode agir ou suplicar a Deus quando você tiver com esse sentimento, porque na sua ira, na minha ira, na nossa ira, não opera a justiça de Deus. Deus não pode agir segundo os meus impulsos da carne, porque Deus só trabalha com aquilo que está alinhado ao céu.
Eu acabei de dizer agora há pouco para você, Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha por propósitos. E às vezes nós somos feridos, e por estarmos feridos a gente faz o quê? Ah, Deus, o Senhor tem que fazer a justiça. Deus não pode fazer na sua ira. Deus não pode responder esse clamor, porque Deus está negando o princípio dele mesmo, Ele é fiel. Então você tem que se acalmar, você tem que entrar no nível do Senhor, você tem que entrar na esfera do céu, e aí sim você suplicar. De que jeito, Senhor? Eu perdoo os meus acusadores. Nunca é pedindo aquela oração gospel feiticeiro. Você sabia que tem essa oração gospel feiticeira? Qual é? Aquela: Deus, o Senhor vai trazer eles amarrado aqui na minha mão, em nome de Jesus. Não tem jeito, mas isso é oração feiticeira. A gente não pede para Deus trazer ninguém amarrado. Não, do jeitinho, Senhor, que me feriram, o Senhor vai dar cabo deles. Não, irmão, isso é oração de macumbeiro. A nossa é: Deus, perdoa eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Apóstolo, você não sabe, me deram na lata. A Bíblia diz para você virar outra. A Bíblia diz, não diz para você brigar. A Bíblia não diz para você catar pessoas de ninguém. A Bíblia fala assim: se alguém te ferir a face, vira outra. Então o grande problema nosso é querer uma justiça humana. E seria muito prático vivermos na lei, olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. Mas a gente quer que a lei funcione quando somos agredidos. Mas quando as coisas apertam para o nosso lado, não, porque eu estou no tempo da graça. Aleluia. O Senhor me entende. Então a gente, na verdade, precisa querer a graça e viver a graça. E eu já ensinei você, graça é muito mais do que a teologia nos ensina, que é favor não merecido. Graça é o poder que Deus me dá para fazer aquilo que jamais seria capaz de fazer. O que eu estou fazendo aqui é pela graça. O que você está fazendo aí é pela graça. Quando você aconselha alguém, instrui alguém, quando você é usado por Deus para ministrar a palavra de Deus na vida de alguém, é por causa da graça. Quando você recebe o seu salário, quando você paga as suas contas, você que depende de Deus, é pura graça de Deus. O mundo está gemendo por crise e você cuidado por ele, isso é graça. Você entende o que eu estou dizendo? Então fala para o teu irmão: você pode ficar bravo, irmão, só que você não pode, fala para ele, você não pode suplicar a justiça na ira. Então é prático, ó, pronto para ouvir. A ordem nossa é: eu estou pronto para falar. Qual que é o nosso discurso? Escuta aqui, irmã, eu vou contar uma coisa para você. Eu não tenho osso na língua, porque comigo é assim. Eu não levo desaforo para casa. Jesus também não, né, irmão? Jesus também era assim. Ele chegava na frente de todo mundo e falava: não leva desaforo para casa não. E era assim, Jesus fazia. Então, se nós falamos que somos cristãos, nós somos pequenos cristos, e pequenos cristos fazem o que Cristo fazia. Então Cristo nunca falava, Cristo sempre ouvia. Quando Cristo chegava perto das pessoas, ele falava assim: o que você quer que eu te faça? Porque ele queria ouvir a pessoa, ele não queria falar. Quando aquele povo foi acusar a mulher que foi pega no adultério, o que ele fez? Ele estava quieto, permaneceu quieto. Chegaram diante dele e disseram: mestre, nós pegamos essa mulher aqui no ato, pecando, e o que nós vamos fazer com ela? Querendo questioná-lo. Jesus ouviu eles. Ele foi pronto para ouvir. Ele foi tardio para falar e para se irar. Mas quando ele disse, ele bateu por dentro: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí a gente às vezes é ferido pelos outros, atacado, humilhado, questionado. Ou quando alguém puxa o nosso tapete, a gente logo fala: eu não aguento, olha, como é que pode? Eu esperava alguma coisa de todo mundo, menos do Daniel. Não esperava isso do Daniel. Só que a gente acaba se esquecendo que nós também fazemos isso para os outros. Aproveite, se você estiver perto de alguém que você conhece, fala assim para ele: olha, se eu te feri, você me perdoa, viu? Provérbios, capítulo de número 15, verso 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Fala comigo: o longânimo apazigua a luta. Eu já ensinei isso aqui para você. A melhor tradução para longânimo é poder de Deus para suportar ofensa.
Olha para o teu irmão falando assim: longanimidade. Então os longânimos, eles apaziguam as coisas. Os longânimos, eles andam com uma estopa umedecida na água. Os iracundos com uma estopa umedecida na gasolina. Quando a coisa está pegando fogo, ele põe mais fogo ainda. Você já foi conversar com aquelas pessoas que você espera que ela vai resolver e ela alvoroça o negócio? Sabe aquelas pessoas que você vai procurar, você fala assim: não, vai ser uma palavra agora certeira para mim. Ela envenena, ela incendeia, Você conhece gente assim, não olha para a esquerda nem para a direita, porque senão fica ruim se você olhar. O homem iracundo suscita. Você conhece gente que só levanta a conversa? Você vai conversar com ela, não tem uma palavra de Deus, só tem uma palavra dos outros. Gente terrena fala de pessoas, irmão. Fala de coisinhas. Quantos entendem isso? Provérbios ainda, capítulo 16, verso 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma a cidade. Então, olha o que o Salomão, o que o sábio escreveu. Ele disse que é melhor aquele que tarda em se irar do que aquele que é poderoso. Então você pode ter um monte de posse, mas se você for um iracundo. Ele diz mais ainda: olha, aquele que controla o seu ânimo é melhor do que aquele que toma uma cidade. Você pode ter nome, não adianta nada você ser um iracundo. Então, o que nós temos que aprender a fazer? É não agir sem antes pensar. Quando você recebe a afronta, pergunta para o irmão: você tem recebido a afronta? Pergunta para ele, pergunta. Quando você recebe a afronta, ela vem com uma espada. E às vezes ela vem e fere, porque às vezes a gente vacila, o escudo está baixado. E aí o que a gente vai fazer? Em vez de a gente pegar a espada e arrancar a espada e sarar a cicatriz, não, a gente quer pegar a espada e tacar de volta. Então o problema nosso é a nossa reação sem sabedoria. Então quando você for atacado, pare, faça um diagnóstico daquilo, depois você reage pela palavra. Irmãos, se eu for falar para você o quanto de afronta eu recebo. Eu falava ontem para um irmão que eu conversava. Tem um cidadão aqui na cidade que o que ele mais gosta é me atacar pelo Facebook. Ele pega uma postagem. O dia que nós fizermos um bar mitzvah do meu filho, então, meu Senhor da glória. Então, qualquer culto que a gente coloca no ar assim, eu acho que ele assiste os cultos, né? Aí depois ele pega algumas coisas e começa a me descer. Irmãos, outro dia eu cruzei com ele no mercado. E aí, após o que você fez? Paz do Senhor, irmão. Precisa cumprimentar com a paz do Senhor. Porque se eu fosse tratar com ele segundo como tem sido ferido a mim pelas acusações que ele faz, e aí, irmão, e eu preciso te contar uma coisa: as suas maiores frustrações virão das pessoas próximas de você. As suas maiores lutas virão da sua casa, da sua família, de dentro da igreja. Eu preciso que você conta isso para o teu irmão: suas maiores lutas virão no meio da sua casa. Fala para ele. A gente precisa entender que a igreja é uma extensão da nossa casa. Então aqui a gente também vai ser frustrado, decepcionado. As pessoas erram. Então a maior adversidade nossa surge de onde não deveria surgir. Então quando vem um ataque, digere. Você imaginou se Jesus, amado, por cada cuspida que ele recebeu, ele fizesse alguma coisa? Cada vez que uma cana veio na cabeça dele, um pau na cabeça dele, ele tivesse parado: só um minuto, pai, me dá esses raios, dá esses raios, esses aqui. Começava a tacar raio em todo mundo, irmão, porque ele podia. Ele ficou quieto. A Bíblia não fala que ele falou alguma coisa. A Bíblia não fala que ele olhou, ficou balançando a cabeça e tipo assim: te pego na cruz. Não falou nada disso, irmão. Pelo contrário, ele ficou quieto. Fala para o irmão: como é que você reage na afronta? Pergunta para ele. Ah, apóstolo, eu fico manso. Não, se não ficava, vai ter que ficar.
Porque, irmãos, aqui dentro, olha como nós somos crentes aqui dentro, olha que comportadinho que nós estamos, irmão. Olha para esse mundo, nem parece aquele que mora com você, mas dá uma olhada, olha para você ver que comportadinho que está aqui em casa agora, aqui na igreja. Mas aqui nós somos tudo crente, irmão. Mas não adianta nada lá no seu trabalho, irmão, a coisa pegar fogo, alguém te atacar, você fazer aquele rebula. Nem parece que é crente. O gerente, o encarregado, o líder do departamento, sei lá, não pode falar nada, que já se rebela, emburra. Cadê o crente nessa hora, irmão? Aqui dentro é uma delícia ser crente. Olha, eu também acho que é uma delícia ser crente aqui. Mas não é ser, eu não posso ser pastor aqui, eu tenho que ser pastor na rua. Semana passada, uma hora dessa, estava te vendo na câmera aqui. Eu vi você aqui, você que veio. Eu sei quem veio, viu? Então, olha aqui para mim, só para descontrair. Mas lá onde eu estava, eu tinha que ser pastor. Por quê, irmão? Eu estava andando numa rua lá. Qual era o nome da cidade na placa do carro que estava do meu lado? Jaú. Eu disse, não. Ó Deus. Mas eu vou te contar uma coisa, irmão. O dia que você estiver fazendo uma bobagem, uma arte, sabendo que você não pode fazer, logo que você acabar de fazer ela, vai passar alguém do seu lado e dizer assim, paz do Senhor, irmão. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Se alguém não está te vendo, Ele está. Conta por irmão, se alguém não está te vendo, Ele está. Ai, glória, aleluia, deixa eu ver. Não tem ninguém aqui, aleluia, mais ninguém aqui. Não tem ninguém, mas Ele é alguém. Ele está presente, Ele está vendo tudo, amém? Glória. Salmos 37, versículo 8. Eu falei daquele outro texto? Falei, né? Salmo 37. Esse aqui é demais. Marca ele aí, irmão. Você não trouxe papel? Marca na mão. Escreve em algum lugar. Porque esse aqui você tem que colocar em algum lugar, na sua geladeira, no seu fogão, no painel do carro, no volante do carro você tem que pôr. Olha que salmo lindo. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, perderão as raízes, serão arrancados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Sabe, em vez de você querer vingança, apóstolo, naquela parentada vai pagar, vai pagar, não. Em vez de você falar que eles vão pagar, você diz assim, Senhor, eu continuo esperando em Ti. Eu tinha que falar um negócio aqui, mas eu não posso dar esse exemplo, porque nós estamos transmitindo ao vivo. Mas, amado, deixa eu contar uma coisa para você. Aqueles que mais atacam você, é os que mais precisam de você. E eu preciso liberar essa palavra para alguém. Alguém está precisando receber só essa palavra. Este culto é o dia que Deus está marcando para você isso aqui, ó. Tem gente que um dia já bagunçou com você demais, mas começou, na vida daquela pessoa começou isso aqui, ó. O que é isso, apóstolo? Eles estão descendo para se aproximar de você e pedir perdão. Alguns de vocês que foram humilhados, foram esquecidos, chegou o tempo daquelas pessoas descerem os degraus, nivelarem em você e dizer assim, me desculpa, viu, me perdoa, porque olha, eu feri você, eu saqueei você, olha, eu roubei você, está aqui, eu vou devolvendo. Chegou o tempo nessa área, Deus restaurar e restituir você em nome de Jesus. Essa é a palavra para você nessa noite. Alguém recebe ela? Glória a Jesus. Apóstolo, mas eu preciso, eu precisava aprender. Você precisa aprender nada, você precisa aprender a sentar, descansar e olhar para esse texto. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Eu tem uma vizinhança lá que é uma tormenta, não te indignes. Mas o som deles, não te indignes, eu tenho um em frente. Toda sexta, sábado e domingo é festa.
É bem em frente. Portão da garagem aberto, o pagode funciona, o sambão funciona, o sertanejo funciona. E duro que a fumaça da churrasqueira vem tudo na minha casa. Aleluia. Mas eu vou contar uma coisa para você. Não sei se você sabe, você que tem filho aqui no centro educacional. Esse mês eles estão estudando sobre evangelismo. Eles estão estudando sobre regiões. E a sala da minha filha está aprendendo sobre evangelizar pessoas. Essa semana, minha filha, a semana inteira botou um tênis, uma calça, uma camiseta, e ela foi evangelizar na rua de casa. Ela pegou os folhetos aqui da igreja, me atormentou para me preparar os folhetos para ela, eu preparei os folhetos. Aí lá em casa eu vi ela quieta no quarto dela, eu entrei no quarto dela, e um monte de tirinha de folha de caderno assim. Eu falei, o que é isso aqui, filha? É as mensagens. Eu falei, que mensagem? As mensagens para as casas que eu vou levar. Eu falei, filha, mas você não falou para o pai para fazer impressinho para você? Não, pai, eu fiz uma mensagem para cada casa. Sabe por quê, pai? Eu fiquei observando as pessoas esses dias aí na rua. Então, para cada uma, eu até marquei o número das casas para mim não esquecer, com a mensagem certa para cada uma. Pai, eu fiz até uma para o Marcão. Marcão é um funileiro lá, tem uma funilaria. O Marcão recebeu um folheto de evangelismo dela, e agora ele fica olhando, ela sai, que todo dia está saindo evangelizar e botando um folheto. Eu falei, meu Deus, esse é crente mesmo, é mais crente que eu. Glória a Deus. Os filhos fazem o que os pais não fazem, irmão. Amém? Os filhos alcançam o que o pai não alcança. Os filhos vão aonde o pai não vai, irmão. E eu vejo, eu falei, meu Deus do céu, hoje ela se aprontou de novo. Eu falei, você vai, filha? Vou continuar o meu evangelismo. Aí eu falei, filho, não, hoje eu vou descer, pai, até lá perto do Lumari, porque morar na América. Eu falei, filha, não, hoje eu vou sem a Milha, cachorrinha nós. Eu vou sem a Milha, porque a Milha me atormenta às vezes, não dá para me colocar direito as coisas. Eu falei, vai, filha, ganha a alma para Jesus, o que importa é que ela está preocupada com a vida. Então, nós precisamos entronizar isso na nossa vida. Enquanto na verdade a gente fica se ocupando com dor, fica se ocupando com ira, fica se ocupando com coisas que estão nos fazendo, a oportunidade está passando diante de nós. Fala para o teu irmão, não deixa as oportunidades passar não, fala para ele. Isso. O rei Salomão, eu vou terminar, fala aleluia. Ninguém quer falar aleluia hoje. O rei Salomão comparou o homem que se apressa em irar-se ao tolo. Está escrito em Eclesiastes 7:9. Sabe-se que tolo é aquele incapaz de agir corretamente. Então, se algum dia alguém te chamar de tolo, ele está dizendo assim para você, você é incapaz de agir corretamente. Então, a Bíblia fala disso. Com bom senso, em consequência da sua simplicidade em demasia. Tal comparação não é boa, porque fere o amor próprio. Mas não é só o tolo que o homem iracundo é comparado. É também chamado de insensato. Isto é, aquele que é falto de razão, demente e louco. A Bíblia diz em Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Então eu disse para você, você pode ficar iradinho de vez em quando, bravinho, mas você pode pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E esse texto aqui eu prego muito para casais, porque de vez em quando tem um ranquinha. Quem não é casado ainda não sabe o que é isso. Você só vai saber depois que você casar. Enquanto você namora é uma delícia, oh glória. Mas depois que casa, tem uns ranquinha. E às vezes um ou outro mais durinho para fazer birrinha, quer dormir de costa. Vai dormir mais cedo, não assiste o Jornal Nacional e dorme de costa para fazer birrinha. Então, quando você vai dormir com essa birrinha, você está dormindo com uma irazinha. Se você não pedir perdão, você está pedindo que uma serpente deita na sua cama junto. Então, quando a Bíblia fala que não se põe o sol sobre a vossa ira, se teve um momento de ira hoje, não deixa o dia virar. Você pode ter um momento de ira, mas não deixa isso aí se tornar um pecado. Então, apagou o fogo, pede perdão. Mas não fui eu. Mas o perdão é uma dádiva para quem dá. Amém, amado? Esse negócio de que quem me feriu tem que... Não, vá você e peça de dar na cara do diabo já logo. Amém? Então, não deis lugar ao diabo. Então, se você no seu trabalho ficou iradinho hoje, iradinha, né, magoadinho,
Porque tem muita... Irmão, o que tem de crente imaturo? Fala para o irmão assim, o que tem de crente imaturo, você não acredita. Fala para ele. Tem demais, irmão. Tem demais. Então, se você for para casa com essa irazinha, você está dando legalidade. E isso pode tornar um pecado. Quantos comigo? Olha lá, ó. É fato que todas as pessoas têm seus momentos de ira, de rancor, de raiva, mas essa situação não deve perdurar por muito tempo. São situações momentâneas, passageiras, para não se tornar pecado. Por isso que eu escrevi de novo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, olha para mim. Você está meio raivadozinho hoje. Nem sei se existe essa palavra, anota aí. Está meio iradozinho, iradazinha hoje. Não vai dormir irado. Resolve isso hoje. Se for com o bem, for com o leão, se for com a tigresa, irmão, já resolve, já pede perdão. Aproveita que o ambiente está propício e fala perdão. Amém? Já resolve, aleluia, porque é o ambiente. Quantos comigo? A ira é fruto da carne. Repete isso comigo: a ira é fruto da carne. Conta por irmão, a ira é fruto da carne, meu irmão. Isso. O apóstolo Paulo fez inúmeras recomendações a várias igrejas, através das suas cartas, advertindo-os a não praticarem as obras da carne, porque são contrárias e desagradáveis ao Espírito Santo. O crente precisa ter-se a esses maravilhosos ensinos e ficar vigilante, evitando assim a prática de tais obras. Essas atitudes são incompatíveis com a vida de santidade e domínio próprio. O Espírito Santo é quem capacita o crente a fugir ou a controlar-se, mas é necessário que haja boa vontade da parte de cada um. Olha para mim. Não adianta nada você querer o Espírito Santo, mas você também não fazer nada. Então, não é porque você tem o Espírito Santo que você não vai ficar com raiva. Agora, quem exerce, quem aplica o fruto do Espírito é você. Ah, mas é porque o Espírito Santo não fez nada, me deixou brigar. Não, o Espírito Santo está aí. Quem escolhe não brigar é você, porque você tem ele. Quantos comigo? Porque muita gente faz isso. Não, porque o Espírito Santo... Alguns falam assim: Espírito Santo, dá um tempo ali, fica ali agora. Não, o Espírito Santo está aí. Quem escolhe fazer é você. Consequências da ira. Eu vou rápido agora para a gente terminar. A ira traz o quê? Traz o orgulho, o sentimento que leva o homem a humilhar os seus semelhantes. Você conhece pessoas que vão falar com você e elas falam assim? Com orgulho, ela põe você lá na sola e ela... Conhece? Gente orgulhosa. É por causa da ira. Ela desperta o que? A crueldade, que torna o homem insensível, endurecendo o coração para a prática do mal. Você já conversou com gente que ela só pensa na maldade? Ela não consegue ver bondade em ninguém, ela só pensa mal dos outros. E pastor, tudo sem vergonha. Eu falava isso. Eu já contei para você, passava na frente das igrejas e falava assim: bandido sem vergonha. Você também falou. E hoje você dá o dízimo aqui. É assim que funciona. Gente fala, Deus fala: vou pegar. Te pego já na curva. Ele pega. A malícia e a blasfêmia, que são manifestações próprias do velho homem, isto é, o homem sem Cristo. Então, existem muitas pessoas que são crentes em Jesus, mas são maliciosas. E isso ainda talvez são brechas da sua própria ira. E a desavença e a contenda. Então, a gente já falou um pouco sobre isso. O que fazer então? Pergunta para o teu irmão: o que fazer diante de tudo isso? Olha para você assim e fala: o que eu vou fazer? Ai, nada disso é para mim, viu? Ah, tá bom. Você vai fazer isso aqui, ó. Toma nota disso, que isso é bonito. Pagar o bem com o mal nos faz parecidos com o diabo. Amém? Se você for pagar o bem com o mal, nos faz parecido com o diabo. Pagar o mal com o mal nos faz parecidos com os nossos inimigos. Pagar o bem com o bem nos faz parecidos com qualquer um. Isso qualquer um faz. Agora, pagar o mal com o bem é a única prova de que somos parecidos com Jesus. Roubaram você? Oh, Deus te abençoe. Humilharam você? Oh, Deus te abençoe. Estou orando por você. Mas não é aquela oraçãozinha que eu te falei, né? Pega lá, Jesus, mata também, em nome de Jesus. Não é essa. Porque é simples. Agora, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Porque amar essa pessoa do seu lado aí é uma delícia, é ou não é?
Olha que fofinho que ele é. Dá uma olhada para ele, é uma delícia. Amar o Rian é uma minha bênção. Amar meu filho, minha filha, minha esposa, amar a Giane, amar o Daniel, amar a Rafa, amar o Alan, amar o Cristiano é fácil. Mas aquele que você sabe que você vira as costas e fala que você não presta. E amar aquele seu familiar que quer ver a sua desgraça. Você prospera, sua família fala, está vendendo maconha. Como é que pode prosperar desse jeito? Está vendendo droga. Mas ela não sabe que você serve um Deus que ama a fidelidade. E porque você é fidelidade, Deus te exalta. Ela não compreende, porque Deus não é lógico. Deus não trabalha com lógica, Deus não trabalha com os pensamentos humanos. Deus pega aquilo que não é para torná-lo. Deus nunca pega gente capacitada. Deus pega quem não sabe nada e capacita do jeito que Ele quer. Deus pegou 12 homens que não prestavam para fazer do jeito que Ele queria. 3 anos Ele insistiu, ensinou e foi. Em 3 dias o diabo bagunçou com tudo. Mas aí Ele ressuscita. Em 3 horas Ele acerta tudo de novo. Porque Deus não trabalha com lógica. Então, quando as pessoas acusarem você, atacarem você, desejarem o seu mal, não se preocupe, ame-as. Eu não tenho problema nenhum de falar, porque está gravando, está transmitindo ao vivo, não tem problema. Mas no início dessa igreja, em 2004, quando nós fomos abrir, um líder aqui da cidade, um pastor dessa cidade, meu amigo hoje, passou aqui na frente e disse assim: é um Titanic. Do mesmo jeito que começa grande, afunda rápido. 12 anos fazem. Mas eu não pude ficar preso naquela palavra, irmão. Porque existe uma palavra que foi direcionada a mim, que é infalível, que é imbatível, que ninguém suporta essa palavra, que é essa palavra do meu Senhor. Você tem uma palavra, se você viver por ela, ninguém para você mais. O que eu mais, Senhor, ao culto virando. O que eu mais tenho visto hoje é crente parando a jornada. O Neemias me ensina algo tremendo. Quando os adversários começam a ver que a obra está sendo concluída, que o muro está sendo restaurado, que eles estão fazendo o propósito de Deus cumprir e fluir, o Neemias é convidado a descer para conversar com os inimigos. O Neemias fala assim: ei, esta obra não é digna de ser parada, eu não me rebaixo. Entre outras palavras, ele está dizendo assim: eu não me rebaixo, eu não desço no seu nível. Olha para mim, eu vou encerrar o culto, fala comigo, aleluia. O grande problema nosso é que todas as vezes que alguém está com um dardo em você, seja o seu inimigo ou pessoas, e você recebe esse dardo e você para, e você pega esse dardo e fica olhando para quem jogou o dardo, você está simplesmente deixando a posição que Deus te colocou para descer no nível desses que são fracassados. Você tem 2 escolhas hoje: ou você aprende a se manter no nível que Deus te colocou, ou você sempre vai ficar andando com gente fracassada. Quando Pedro saiu do barco, os outros 11 que ficaram lá ficaram dizendo: você é louco, Pedro, você vai afundar, você vai morrer. E quando ele volta, eles disseram para o Pedro: está vendo? Nós não falamos para você que você ia afundar. O Pedro precisou olhar para ele e disse assim: mas eu andei. Mas vocês não tiveram coragem, mas eu tive, eu andei sobre as águas. Você quer ser quem? O Pedro que provou de andar sobre as águas, ou ficar como os 11 covardes dentro do barco? Onde você quer estar? Pergunta para esse teu irmão: você quer andar nas águas que nem o Pedro, ou você quer ficar no barquinho? Então olha para mim, eu vou terminar. Não desce, não saia da posição que Deus te deu. Cadê o evangelista Luciano? O evangelista Luciano, alguns anos atrás, passou um momento difícil da vida dele. Muito difícil. Um dia ele bate na porta da igreja para conversar comigo. Apóstolo, eu quero que você faça uma oração por mim, por favor. Eu disse: pode falar? O que você precisa? Olha, eu estou desempregado, você sabe? Eu falei: sei. Eu recebi uma baita de uma proposta de trabalho. Eu disse: uau, glória, vamos orar. Eu disse: onde é que é? Eu já estava quase pondo a mão na cabeça dele. Mas aí eu me lembrei de perguntar onde que era.
Ele, não, o salário é muito bom, inclusive eu vou ganhar uma baita cesta, daquela de crente, meu, aquela lá, nervosa, boa, daquela, e olha, o salário é bom. Eu disse, irmão, aonde que é? Quase que eu falei para ele, meu, onde que é que eu vou junto? Mas onde que é? Ele falou assim, na Choperia Jardim. Eu vou trabalhar lá, eu vou entrar 5 da tarde, vou sair meia-noite, 4 da tarde, sair meia-noite. Apóstolo do céu, que bênção. Eu disse, irmão, não vou orar não. Ele olhou assim e falou, você não vai orar? Eu falei, não. Mas você não vai orar para mim? Não, irmão, eu não vou orar porque isso não é de Deus. Ele falou assim para mim, mas por quê? Sabe por quê? Eu disse, não, porque Deus não é louco. Deus não vai dar um emprego para você para tirar você da presença dele. Eu falei, quando você vai vir na igreja? Vou vir na igreja. Acho que assim, alguns domingos de manhã. Eu falei, irmão, você não vai vir, você vai acordar tarde, vai dormir tarde, não vai conseguir acordar. Nossa, é verdade. Eu falei assim, então, irmão, Deus não tem interesse em dar a você alguma coisa que te afasta dele. Ele teve 2 escolhas: sair daqui sobre essa palavra do pastor dele, ou ir lá pegar o emprego. Ele optou pela primeira possibilidade, de ir para casa, e negou o trabalho. Dias depois veio o emprego da honra para ele. Antes que o verdadeiro se apresente, o falso se manifesta. Então cuidado com tudo que você diz que é bênção, porque não pode ser. As bênçãos enriquecem e não nos acrescentam dores. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir aquele que vive? Glória a Jesus. Fiquemos em pé, juntos. Vamos orar em nome de Jesus.